Essa minha aula está aqui, né? Estão vendo direitinho aí? Sim, sim. Dá para ver direitinho. Tá. Maravilha. Deixa eu só reduzir vocês aqui. Eita, calma aí. Tá, não estou vendo vocês, tá? Então, qualquer coisa vocês me param. Vocês podem falar, tá? Pode ser, Letícia? Pode deixar, qualquer coisa eu interrompo aqui, eu falo. Tá, então tá. Boa noite, prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Eu sou Fabiana, sou fisioterapeuta, assim como vocês serão. Só estou um pouquinho à frente aí, só me formei um pouquinho antes, então estou aqui nessa missão hoje de a gente vir conversar um pouquinho sobre mitos e verdades dentro da fisioterapia musculoesquelética. Eu falar só um pouquinho da minha formação para vocês, eu nem coloquei aqui nada muito formal, não, mas eu tenho a pós-graduação em biomecânica, aí no Fundão, né, foi minha primeira pós. Depois eu fiz uma pós em ativação dos processos de mudança do ensino profissional brasileiro, é uma pós meio grande, assim, o nome, mas ela é sobre docência, lá na INSP, na Fiocruz, então eu dou aula desde 2007, e eu gosto muito de dar aula. Hoje eu voltei para a graduação, eu estou lá no FRJ, como professora substituta, já fui outras vezes, e já dou aula tanto em graduação, mas hoje em dia a maior parte em pós-graduação, dou muita aula de neurofisiologia da dor, hoje em dia é o que eu mais tenho falado. Como formação, né, eu sempre, desde que eu comecei a trabalhar dentro da área da ortopedia e da musculoesquelética, eu trabalhei 13 anos lá no Hospital Universitário Gafreguinli, dentro do ambulatório de ortopedia, então tinha uma vivência clínica muito grande ali, consultório, clínica, também trabalhei com hidroterapia, e aí comecei a dar aula, fui para o mestrado, depois fui para o doutorado, no doutorado eu estudei dor lombar crônica, então acabou que foi quando eu me debrucei mais em cima de dor, né, desse tema que eu gosto bastante de falar, e que é muito importante para a gente, porque nós somos fisioterapeutas e a gente vai trabalhar, o principal desfecho que os pacientes chegam para a gente perguntando, né, e pedindo para melhorar, é a dor e incapacidade, né. E agora também sou especialista pelo COFITO em traumatortopedia, até indico todos vocês depois também, né, depois que se formarem, tiverem uns aninhos lá, tem que fazer. E a minha prática clínica, gente, é atender todo dia, além de dar aula, quando eu não estou dando aula, eu estou atendendo, como eu falei para vocês, eu acabei de atender agora, eu consegui chegar em casa aqui para a gente estar conversando. Então, eu vou falar muito sobre o meu dia a dia, aqui, é o que eu vivo mesmo, né, o que eu pratico, e o que eu falo todos os dias com meus pacientes, é o que eu vou estar falando aqui com vocês. Hoje eu estava no estágio, lá na clínica escola, e é muito engraçado que a gente foi falar de dor radicular, né, dor neuropática, e hoje atendi 3 pacientes assim. Então, acho que isso engrandece muito a gente, porque a gente consegue colocar em prática o que a gente está vivendo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esses mitos, que são muito presentes no nosso dia a dia. Vocês provavelmente escutam de muitas pessoas, vocês escutam dos pais de vocês, dos avós, dos tios, de alguns professores, vocês podem escutar também, de outros profissionais fisioterapeutas, de outros profissionais da saúde, né? Vocês podem escutar de um dentista, vocês podem escutar de um médico, de um enfermeiro, de um educador físico. Então, acho que é extremamente importante que a gente debata esses temas. Pode ser para alguns de vocês, eu não sei, que isso tudo que eu falo aqui, cara, a Fabiana já sabia tudo isso, você não trouxe nenhuma novidade, que é ótimo, vou ficar muito feliz. Mas não é o que a gente tem visto hoje fora do nosso nicho, né? Então, a gente ainda tem uma prevalência muito grande de crenças aí inadequadas em relação às dores musculoesqueléticas. Então, acho que esse é um tema muito relevante que a gente precisa estar conversando, tá? Então, a gente vai falar sobre alguns mitos, né, das dores musculoesqueléticas, a gente vai falar sobre algumas verdades, abordagens estratégicas no tratamento da dor e algumas conclusões. Essa aula que a Letícia pediu aqui para eu estar dando, ela foi uma aula que eu apresentei no CREFITO, né, mas foi uma aula mais extensa, então lá eu falei 2 horas e meia, alguma coisa assim.
Gosto bastante de falar, de conversar, então a hora que vocês quiserem podem abrir para perguntas, para mim não tem problema nenhum, acho que o meu objetivo é esse mesmo, da gente interagir aqui, tá, que eu acho que fica grandioso e o aprendizado fica mais significativo. Hoje eu tenho muita dificuldade de dar aula com os PGs, eu gosto muito da interação e eu acho que nisso a gente consegue ganhar bastante informação. Aí eu reduzi um pouquinho essa aula para ficar um pouco mais concisa, até porque senão vocês não iam aguentar também ficar me escutando falar tanto, mas estou aberta aqui para o que a gente precisar discutir, tá bom? Então, a gente vai falar sobre esses mitos e verdades, né? Então, o que é um mito, né? Mito é aquilo que engana, que ilude, que oculta a verdade, né? Uma ficção na qual muitas pessoas acreditam, mas não resiste a uma análise séria, uma análise científica. Então, eu falo todos os dias isso com meus pacientes, assim, eu não faço o tratamento da minha cabeça, não é porque a Fabiana acha maneiro fazer isso, eu vou fazer, não é isso. Qualquer coisa que você fizer tem que ser baseada na ciência, né? Eu não posso ter um achismo, acho legal fazer e vou fazer. Eu preciso que aquele tempo que o paciente esteja ali com a gente, que ele seja eficiente. O paciente está gastando tempo, ele está gastando dinheiro, ele está deixando de ficar com a família dele, ele está deixando de trabalhar. Então, é muito importante que aquilo ali faça sentido para ele. Então, a gente precisa pensar nesses mitos. Outra coisa muito importante também, além dos mitos, são as crenças, que eu acho que muitas vezes eles ficam até parecidos e próximos, né? São as crenças que os pacientes têm relacionado a alguma coisa. Então, eu até tinha botado esse artigo lá no final, mas agora, de antemão, já puxei ele para o início da aula. Ele é um artigo recente, acabou de sair, né? Foi agora, setembro de 2025. Ele é um artigo que ele fala sobre as razões estruturais da persistência de crenças inadequadas dentro da fisioterapia musculoesquelética, por exemplo, relacionado ao TEC-SNEC. Vocês já ouviram falar sobre as crenças do TEC-SNEC? Sabe o que é TEC-SNEC? TEC-SNEC é o pescoço de texto. Vocês já ouviram falar? Fala aí para mim se vocês já ouviram falar sobre isso. Pode falar, gente. Abre o áudio, pode falar. Nem estou vendo a carinha de vocês. Saber. Não? Então, ótimo. TEC-SNEC se chama pescoço de texto, né, no inglês. Então, é aquela posição que a gente fica aqui vendo o celular e aí você fica fazendo uma flexão de cervical. Então, esse é um mito que a gente vai conversar aqui, né? Ele é um mito importante, né, da gente estar abordando, porque muitas pessoas acham que existe associação entre dor no pescoço e ficar desse jeito vendo, né, o celular. Vocês já ouviram falar nessa associação de dor no pescoço e ficar com o pescoço dor no pescoço e ficar vendo o celular? Sim. Sim, né? E vocês acham que isso faz sentido? O que vocês acham? Eu não me entendo muito bem a explicação do professor, mas ele falou que quando a gente fica com a cabeça, no pescoço, com flexão, acaba gerando uma sobrecarga no pescoço. A cabeça pesa mais, alguma coisa assim. Certo. Então, isso realmente é o que muitas pessoas acreditam, né? Inclusive, tem umas fotinhos que são disseminadas na internet, depois se você botar aí TEC-SNEC no Google, enquanto a gente está nessa aula, você já vai ver, que é um pescoço, assim, com várias angulações, e aí para cada angulação ele coloca um peso, né? E aí deixa eu contar para vocês que isso é a maior fake news que existe, cara, olha que loucura. Vocês acreditam que essa imagem, ela foi feita por um computador? Então, assim, o que aconteceu? Eles colocaram um computador para analisar como seria quando a gente faz uma flexão da cervical e qual seria a carga que está acontecendo ali no pescoço. E aí, só que o computador, ele não pensou que a gente tem o quê? Ligamentos, que a gente tem músculos, que a gente tem discos intervertebrais, que fazem com que a gente absorva impacto. Então, ele fez apenas uma análise nua e crua da parte óssea. E aí começou-se a disseminar que essa flexão de cervical ia gerar dor no pescoço. E aí isso é disseminado há anos. E, assim, no mundo inteiro isso é disseminado. Só que a gente, um grupo de estudos de grandes amigos meus da Uniswan, orientada principalmente pelo professor Nemesiá, que foi meu orientador de doutorado, eles já fizeram vários estudos que mostram que não existe associação de dor no pescoço com uso de celular, né, com flexão de cervical.
Porque a gente tem estruturas anatômicas que nos suportam a isso. Então, por exemplo, alguns anos atrás, quando a gente não tinha celular, a gente lia o quê? Jornal, revista, e a gente já ficava nessa posição aqui. E a gente não falava dessa associação, né? Agora, olha que curioso, na minha prática clínica, eu encontro muitos pacientes que têm dor nas mãos por uso excessivo de celular. Já ouviram falar nisso? Sim. Né? Então, assim, tendinite de dedo, isso a gente encontra mesmo, entendeu? Então, esses temas são muito importantes a gente trazer aqui. Então, olha que interessante esse estudo. Ele foi ver o seguinte, o que os fisioterapeutas do Brasil achavam sobre isso. Então, o objetivo dele foi avaliar a prevalência de crenças sobre o TechSNAC em uma amostra recrutada de fisioterapeutas brasileiros e examinar a sua associação com raciocínio clínico cinesiopatológico. Então, eles fizeram um estudo observacional transversal. Ele convidou fisioterapeutas a responder um questionário online, abordando o raciocínio clínico em cenários de dor cervical aguda e crônica. Eles fizeram um teste de aderência do QI quadrado, foi usado para avaliar diferenças na distribuição das categorias, e o teste de dependência do QI quadrado foi utilizado para examinar a associação entre variáveis categóricas. Depois eu explico isso para vocês. Modelos de regressão logística foram desenvolvidos para investigar a influência do nível educacional, da especialização profissional em áreas relacionadas ao manejo da dor cervical e do tempo desde a graduação nas chances de empregar um raciocínio cinesiopatológico. O que ele viu aqui? Porque, assim, concordam comigo que é muito diferente a gente avaliar o que um fisioterapeuta clínico, um fisioterapeuta já com uma vivência tanto clínica quanto acadêmica maior acha sobre isso, ou se ele comparar com um fisioterapeuta recém-formado, é diferente, né? Porque o fisioterapeuta com mais tempo, ele teve mais tempo para estudar, para se especializar, para falar, escutar sobre essas crenças. Então, o que eles fizeram? Eles conseguiram entender ali quem eram os fisioterapeutas, e eles também tiveram uma preocupação importante que esse estudo teve, que eu achei interessante. Eles não procuraram apenas avaliar o que os fisioterapeutas aqui da região sudeste sabiam, ou do Rio de Janeiro, de São Paulo, mas de todo o Brasil. Porque a gente entende que, às vezes, a informação que a gente tem no Rio de Janeiro, às vezes a gente não tem em Rio das Ostras, sei lá, né? Ou no Amapá, né? Ou em cidades menores. Então, isso também foi importante. O que eles viram? A maioria dos fisioterapeutas apoiou avaliar e tratar dor cervical com base em parâmetros posturais, relacionados ao uso do smartphone e no modelo cinesiopatológico. 73% da dor cervical aguda e 66% para dor cervical crônica. Testes de QI quadrado mostraram associações moderadas significativas entre crenças sobre o TechSNAC e o raciocínio cinesiopatológico. O que é o raciocínio cinesiopatológico, pessoal? É quando a gente sempre acha que a dor do paciente tem uma relação com algum problema, tá? Vocês já estudaram sobre isso? Sobre dor oh, meu Deus do céu, esqueci o que eu ia falar, o nome do que eu ia falar, mas calma aí. Dor e lesão, vocês já pensaram sobre isso, dor e lesão? Vocês já estudaram sobre isso em alguma matéria? Podem falar. Nem estou vendo o rostinho de vocês. Nem sei quem está falando. Eu ainda não, acho que não vi ainda. Não viu ainda. Dessa dor e lesão. Talvez apareça futuramente na minha grade. Tá, ótimo. Só para eu saber, assim, qual nível vocês estão, para a gente saber, né, por onde que eu vou. Então, beleza. Ainda não bem. Não viu? Então, tá. Olha só. Alguns anos atrás, já quando eu me formei, eu estou com 22 anos de formada. Então, mas eu não estou tão velha assim, gente, olha lá, hein? Lá quando eu me formei, a gente entendia que tinha uma relação muito grande entre dor e lesão. Com o passar dos anos, eu vou mostrar aqui ao longo dessa aula, a gente foi dissipando essas informações. A gente entende hoje que muitos pacientes têm dores e não têm lesão, ou você pode ter lesão e não ter dor, tá? A gente vai conversar sobre isso. Mas só para explicar o que está escrito aqui. O modelo cinesiopatológico é quando a gente acha que sempre dor é igual a lesão. Então, o que eles viram? Que a maior parte dos fisioterapeutas ainda acham que dor é igual a lesão e que ficar muito tempo no celular nessa posiçãozinha aqui vai gerar dor, tá?
Então, foi isso que esse estudo mostrou pra gente. E é isso aqui que eu vim fazer hoje. Eu quero conversar com vocês sobre isso. Eu quero que vocês saiam dessa aula hoje, pelo menos com uma dúvida em relação a isso. Vocês não acreditarem em nada que eu falar, não sei quem é essa Fabiana, não sei se ela está falando muita coisa certa, não sei se dá para confiar muito nela, mas pelo menos uma dúvida, uma pulga atrás da orelha de vocês, para vocês buscarem os dados. Eu posso mandar uns artigos para vocês e vocês lerem sobre isso. Tá? É isso aqui que eu quero mudar hoje, tá? Que a gente sabe que na maior parte do Brasil ainda existem essas crenças. Eu quero que hoje vocês percebam que isso são crenças inadequadas, tá? Então, olha só, o nível educacional mais elevado foi associado a uma redução de 30% nas chances de empregar raciocínio cinesiopatológico. Então, é isso. Quanto mais a gente estuda, menos a gente acha que dor é igual a lesão, tá bom? É isso que vocês vão chegar a essa conclusão hoje, se Deus quiser. Então, a conclusão desse estudo. Apesar do aumento na adesão a modelos biopsicossociais, uma proporção substancial de fisioterapeutas desta amostra relatou empregar conceitos de TEC-SNEC e raciocínio cinesiopatológico. O nível educacional mais elevado foi associado a menor dependência dessas abordagens, destacando a necessidade de reformas educacionais direcionadas para promover um raciocínio clínico. Então, aqui eu já parabenizo a Liga, né, por propor um tema como esse, porque muitos fisioterapeutas formados no Brasil não sabem isso que a gente vai estar falando aqui hoje, tá? Ok, isso aqui eu já falei para vocês, beleza. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre alguns mitos aqui, tá? Dor nas costas é sempre causada por hérnia de disco, é melhor descansar se você tem dor nas articulações ou músculos. Exercícios físicos agravam a dor musculoesquelética, a dor aguda sempre indica uma lesão grave. Depois, se vocês tiverem outras dúvidas, a gente pode ir abordando também. Mas vamos lá. Dor nas costas é sempre causada por hérnia de disco. O que vocês acham sobre isso? E aí? Tem muitos pacientes com hérnia de disco e nem relatam nenhum tipo de dor. Né? Vocês já viram sobre isso? Legal. E quem acha que está com dor nas costas, está com hérnia de disco, vai ter dor, assim, é o que vocês veem na maior parte das vezes? O que vocês acham? Eu acho que que pode até causar, mas não sempre, né? Uhum. Pois é, às vezes pode estar associado a outra coisa, não somente a isso. Pode estar associada ao quê, por exemplo? Algo pode ser também muscular, a pessoa pode achar que é na hérnia, algo do tipo. Uhum, sim. Já aconteceu um caso, professora, de eu atender um paciente no estágio que era postural, e ele sentia muita dor por conta disso. E o que era uma dor postural? Me explica isso. Não, no caso, ele mantinha uma postura ruim durante o dia todo e à noite sentia bastante dor na região da lombar. Ah, entendi. O que é postura ruim? É a postura que foge do anatômico. Então, acho que normalmente a gente encurva a coluna de forma excessiva, num lugar que a gente não está acostumado, isso pode gerar uma dor. Beleza, vamos conversar sobre isso. Às vezes, como a pessoa trabalha também, como ela passa o dia, né? Pode causar essa dor também, postural. Sim. Mas aí, será que está mais associado com qual postura que essa pessoa fica ou com o tempo que ela fica? Eu acho que é o estresse muscular, porque o nosso corpo, ele é feito para poder aguentar alguns estresses, só que em excesso, eu acho que gera alguns problemas. Eu acho não, gera, né? Sim. Vamos ver sobre isso, a gente vai falar sobre isso, tá? Sobre postura, a gente vai chegar lá. Então, olha só que interessante, né? A dor lombar, por que eu trouxe o exemplo da dor lombar? Porque ela é extremamente prevalente, né? Então, a dor lombar, ela é muito comum, olha só, a gente tem aí ela a principal causa de incapacidade no mundo inteiro, vocês sabiam disso? Existe um estudo chamado Global Burden of Diseases, desde 2017, se eu não me engano. A dor lombar é a principal causa de anos vividos com incapacidade, tá? No mundo inteiro. Então, é muito importante, né? 619 milhões de pessoas sofreram com dor lombar em 2020, ou seja, uma a cada 13 pessoas. Espera-se que os casos aumentem para 843 milhões até 2050. Então, assim, a estatística é muito ruim, que a tendência é só piorar, tá? Mas ela é muito comum, ela pode acontecer em qualquer fase
da vida, né? Mas 90% das dores lombares, elas são chamadas de inespecíficas. O que é isso? A gente não tem uma causa, né? Não tem uma causa grave. Você não tem uma fratura, uma infecção, uma suspeita de tumor, tá? Você não tem uma bandeira vermelha ali dizendo por que você tem dor. Então, a maior parte das dores lombares a gente chama de inespecíficas e elas vão melhorar, a história natural delas é boa, e o tratamento fisioterapêutico vai ser interessante de ser realizado ali, tá? Quando que a gente busca uma ajuda, né? Quando esse paciente ele não se recupera ali nas 2-3 semanas, se esse paciente está com uma dor irradiada, se esse paciente tem piora dos seus sintomas, né? E quais os tratamentos que melhoram a lombar? Olha lá, ó. Educação em dor, orientação sobre estilo de vida, exercícios supervisionados pelo fisioterapeuta e analgésicos simples, se necessário. Né? A gente vai entender que é um caso mais grave os pacientes que têm piora da sua sintomatologia, sintomas como irradiação, perda de força, alteração de sensibilidade, formigamento, queimação, o paciente não consegue mais andar na ponta do pé, o pé cai, fica aquele pé equino, paciente que tem alguma característica de síndrome da cauda equina, fica com a região do períneo, toda com parestesia, com alteração de sensibilidade, paciente tem febre, né? Essas são todas bandeiras vermelhas, tá? Mas a maior parte dos pacientes, eles têm dores que elas são benignas, né? A gente não precisa se preocupar. Inclusive, não é indicado que a gente prescreva, eu acho que eu tenho isso aí, né? Mas eu vou repetir. A gente não prescreva exames de ressonância magnética nesses pacientes com menos de 6 semanas de dor lombar, tá bom? A não ser que eles estejam dentro dessa bandeira vermelha. Ok, eu já falei. E qual é o papel do fisioterapeuta na dor lombar, né? Vai ser muito importante a gente ter uma abordagem biopsicossocial, né? O que é o biopsicossocial? O bio é que a gente vai entender dos aspectos biológicos. O psico é que a gente vai entender dos aspectos psicológicos. E o social dos aspectos sociais que fazem com que o paciente possa estar com a exacerbação dos seus sintomas. Então, como eu falei com vocês, o que é o modelo cinesiopatológico? É quando você entende que o cara tem uma hérnia, o cara tem dor. Quando você pensa de uma maneira biopsicossocial, você vê esse paciente além do bio. Então, você entende que às vezes ele tem uma hérnia, mas antes ele estava sintomático. Por que de repente ele ficou sintomático? Ah, porque ele jogou futebol. Beleza. Aí pode até ser que o bio dele ficou pior. Mas não, ele teve um estresse muito grande no trabalho e o cara travou. E aí, a hérnia dele mudou por causa do estresse? Não. A hérnia dele não mudou por causa do estresse. Então, por que ele teve dor se a hérnia dele não aumentou? Ele tem dor porque quem produz a dor, gente? Vocês sabem? Quem arrisca? Quem produz a dor? É o cérebro. É o sistema nervoso, é o cérebro, muito bem. Então, como quem produz a dor é o cérebro, não é a hérnia que produz a dor, tá? É o cérebro, não é a nocicepção. Eu não tenho que ter nocicepção para ter dor. A gente vai falar ao longo dessa aula isso algumas vezes. Então, eu posso ter uma hérnia e não ter dor, eu posso ter uma hérnia e ter dor. Então, eu preciso ver esse paciente de uma maneira mais abrangente. Hoje a gente não tem mais como atender um paciente pensando nele, nesse modelo cinesiopatológico. A gente precisa pensar nesse paciente de uma maneira global. Ah, Fabiana, isso quer dizer que a gente vai ignorar o bio? Não, de maneira nenhuma. O bio vai ser muito importante, a parte psicológica, a parte social. Todas elas vão ser importantes. Em cada paciente, vocês vão perceber que vai ter uma areazinha gritando mais, entendeu? Do que a outra. E é esse balanceio que a gente vai identificar para a gente poder fazer nossas atuações, tá? Então, vai ser muito importante a gente manejar a dor desse paciente com dor lombar através de quê? De exercício, né? Pedir para esse paciente manejar a dor dele, dar instrumentos para ele manejar essa dor. Então, é muito comum, fisioterapeutas, a gente... o paciente chegou, a gente põe na maca, a gente faz tudo, o paciente vai embora. O paciente, o que ele acha quando a gente faz isso? Que ele só melhora quando ele vai na gente e a gente coloca ele na maca e faz alguma coisa. Só que não. Ele tem o sistema endógeno dele. Ele consegue, ativar a farmácia interna dele. Só que ele precisa ser estimulado a compreender isso para ele fazer.
Então, a gente fazendo isso, ensinando o paciente a realizar um automanejo, você vai estar dando instrumentos para o seu paciente conseguir ficar bom sem necessitar ir à fisioterapia toda semana, de 15 em 15 dias, enfim. Muita novidade falar isso para vocês? Sim ou não? E aí, pessoal? Não. Muita novidade? Não? Ótimo. Então, beleza. Então, vamos embora. Então, olha só. Alguns anos atrás, lá pela década de, vamos dizer, eu acho que até os anos 2010, mais ou menos, a gente tratava muito a dor lombar crônica. Então, eu vou falar da dor lombar crônica inespecífica, que é aquela que não tem uma causa, né? Não tem uma fratura, alguma coisa muito grave. E a crônica, porque é o que a gente mais tem hoje de prevalente. A gente tratava muito com exercícios de fortalecimento do core. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? O paciente tem dor lombar, ele tem o core fraco, eu preciso ativar muito essa musculatura, eu preciso fortalecer muito. Eu dei muito essa aula, tá? Eu dava aula de estabilização segmentária dinâmica, eu falava muito sobre toda essa parte que a Shirley Sarman falava, né? A Susan Hall, todas essas autoras falavam muito sobre isso. Então, o que a gente fazia? A gente ativava a musculatura do multífidos, ativava a musculatura do transverso do abdômen, né? Para o paciente ficar bem contraído. Ali vocês estão vendo as imagenzinhas, a gente fazia uma cocontração. A gente entendia nessa época que pacientes com dores lombares persistentes, eles tinham uma inibição, na verdade, um retardamento na ativação desses músculos estabilizadores, nos movimentos, e por isso que eles tinham dor. Então, eram feitos muitos exercícios, muitos estudos com eletromiografia de superfície, como essa aqui. Só que, ao longo dos anos, o que a gente foi vendo, entendendo o modelo biopsicossocial, é que mesmo pacientes que tinham um core muito forte também tinham dor. Aí a gente falava assim, caramba, como pode isso, cara? O cara tem core forte, tem dor. E aí, olha quantos estudos falam sobre isso, né? Muitos e muitos, tá? Eles começaram a fazer meta-análises sobre os exercícios de estabilização segmentar, se a gente podia fletir ou não fletir a coluna lombar, se isso realmente era preocupante, né? Aí eles falavam sobre a contribuição na mudança da degeneração dos discos. Então, quando você dobra a coluna, você está degenerando os seus discos, né? Você aumenta uma hérnia de disco, e a gente começou a observar que dor era diferente de lesão. Então, esses estudos vieram para corroborar com esses achados. E aí, olha que interessante. Então, quando a gente fala de dor, a gente fala disso aqui. Eu adoro essa imagem, tá? Desse artigo de 2019. Olhem que legal aqui. Essa imagem, ela mostra todas as dimensões pelas quais nós temos dor. Então, olha lá em amarelinho. Fatores individuais, idade, sexo. Então, por exemplo, mulheres por volta de 50 anos ou mais, elas cursam com maior chance de terem fibromialgia. Isso é estatisticamente comprovado. Beleza. Então, imagina que se eu estiver avaliando uma paciente de fibromialgia, a bolinha, idade, 50 anos, e a bolinha, sexo feminino, ela vai estar maior. Então, quanto maior o tamanho do círculo, isso significa que aquela variável ela é mais importante para essa dimensão fatores individuais, entenderam? Quanto menor o círculo, significa que aquela variável ela tem uma importância menor dentro daquela dimensão. E aí vamos ver todas as dimensões. Então, em amarelinho, os fatores individuais, em azul, os fatores psicológicos, em verde, os fatores biomecânicos, o sistema de processamento nociceptivo em lilás, em laranja, as doenças e as injúrias teciduais, em rosinha, o estilo de vida e comportamento do paciente, em azul, os fatores contextuais, e em cinza, os fatores sociais e de trabalho. Então, observem, pessoal, que cada dimensão existem várias variáveis e que essas variáveis, elas se falam com outras variáveis da mesma dimensão e com variáveis de outras dimensões. E isso tudo, o que faz? Aumenta a dor do paciente e piora a qualidade de vida dele. Então,
Quando eu chego para um paciente, eu falo assim, olha, você está com dor porque você está sentando muito relaxado. Você está, assim, muito relaxado, o tronco muito fletido. E aí isso não faz bem para você. Quando eu afirmo isso, eu dou uma afirmação em cima de uma dimensão, que é a biomecânica, fatores biomecânicos, e de uma variável, que é postura. Será que realmente hoje, vocês olhando para essa figura tão ampla, do jeito que ela é, eu posso ter certeza que meu paciente está com dor porque ele está sentando desleixado? Então, eu deixo essa reflexão aqui para vocês. Eu hoje, sinceramente, eu acho que assim, é até prepotência da gente, a gente afirmar para um paciente por que ele está com dor, porque é muito difícil falar porque o paciente está com dor. O paciente está com dor por muitas coisas. Então, normalmente, o que eu converso com meus pacientes? Eu falo, olha, a dor, ela é multidimensional. Olha aí quantas dimensões tem. Então, o que a gente vai fazer aqui é tentar detectar quais são as dimensões mais importantes para o senhor estar com dor, quais são, dentro dessas dimensões, quais são as variáveis mais impactantes aqui para a gente poder estar atuando. Vamos tentar isso, vamos tentar aquilo, se não der certo, a gente tem outras estratégias, tem essa e essa. Né? O bom do fisioterapeuta é que a gente abre a nossa caixinha de ferramentas e a gente tem muitas possibilidades terapêuticas, né? Mas eu queria muito que vocês, assim, gravassem, faz um print dessa tela aqui, essa tela, vocês têm que pensar nelas todos os dias. Vocês podem até brincar de fazer um exercício, eu gosto de fazer isso com meus alunos, pensar, meu paciente tem uma síndrome de dor patelofemoral. Beleza, aí você coloca lá em cima. Aí você pensa, vou procurar artigos. Quais são os aspectos de fatores individuais que podem exacerbar, né? Quais pacientes que vão ter mais dor patelofemoral? São mulheres, que mais? Com sobrepeso, que mais? Quem tem válvula funcional, aí a gente joga ela para biomecânica. Que mais? Pacientes sedentárias. E aí vocês vão montando aqui um olhar, né, bem amplo, bem biopsicossocial para essa paciente, do porquê que essa paciente com síndrome de dor patelofemoral, ela tem dor. E aí vocês vão pensar em vários aspectos. E aí dentro disso vocês podem conversar com os pacientes de vocês. O que você acha? Você acha que isso aqui faz sentido? O que mais a senhora acha que pode estar impactando aqui na sua dor? Ou a senhora, isso aqui a senhora acha que pode estar impactando? Isso é muito legal. Porque quando vocês fazem isso, vocês estão fazendo educação em dor, vocês estão explicando para o paciente quais são as possibilidades, por que eles podem estar tendo dor ou não. Ok? Então, fica esse aí de dever de casa para vocês. Essa é outra imagem, né? Por que os pacientes têm dor? Porque eles podem estar sofrendo, eles podem ter medo. Então, aqui são os aspectos cognitivos que fazem que os pacientes sintam mais dor, né? O paciente pode ter depressão, ele pode ter incapacidade de ajudar, ele pode estar com algum problema existencial, ele pode não estar entendendo o que está acontecendo com ele, né? Ele pode ser uma pessoa que não tem nenhuma fé, isso também pode afetar ele, né? Ele pode estar com perda de autonomia, ele pode estar com perda de suporte físico, né? Tudo isso vai fazer com que o paciente sofra mais e sinta mais dor. Mas a gente falou de dor pra caramba, né? E o que é dor? Eu não sei se vocês têm se vocês aprenderam isso, né? Mas de 1979 até 2020, a IASP, que é a Associação Internacional de Dor, ela descrevia a dor como experiência sensorial e emocional desagradável associada a um dano tecidual real ou potencial, ou descrita em termos de tal dano. Em 2020, ela mudou para isso aqui. É uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada ou semelhante àquela associada a uma lesão tecidual real ou potencial. Então, observem aqui a primeira frase. A dor ela é uma experiência sensitiva e emocional desagradável. Se ela é uma experiência, eu tenho como saber como que é a dor de outra pessoa? O que vocês acham? Como é que são as experiências? Por exemplo, você foi num restaurante e adorou. O seu amigo pode ter ido no restaurante detestado? Sim. Sim. Por quê?
energia ótima, super legal a conversa, né? O ambiente, ele tinha um cheiro bom, era um lugar legal, estava fresquinho. A outra pessoa pode estar indo com um namorado no dia que foi terminar o namoro, né? Tava um calor do cão, o ar-condicionado deu pau, né? Então, assim, são experiências diferentes. Depende de contexto, depende de um monte de coisa. Então, isso é muito importante. Se a dor é uma experiência, a gente não pode julgar a dor de ninguém, porque você não sabe o que o outro está passando, tá? Junto com essa nova definição de dor da IASP em 2020, vieram as notas. E as notas aqui, elas são muito importantes, eu acho que fizeram muita diferença, né, para o nosso entendimento de dor, tá? Então, são 6 notas aqui. Vamos ler essas notas? Então, vamos lá. A dor é sempre uma experiência subjetiva que é influenciada em graus variáveis por aspectos biológicos, psicológicos e sociais. Ok? A dor e a nocicepção são fenômenos diferentes. A experiência de dor não pode ser deduzida pela atividade das vias sensoriais. Através das suas experiências de vida, as pessoas aprendem o conceito de dor e suas aplicações. O relato de uma pessoa sobre uma experiência de dor deve ser aceito como tal e respeitado. Embora a dor geralmente cumpra um papel adaptativo, ela pode ter efeitos adversos na função, no bem-estar social e psicológico. A descrição verbal é apenas um dos vários comportamentos para expressar a dor. A incapacidade de comunicação não invalida a possibilidade de um ser humano ou um animal sentir dor, tá? Então, essas notas, eu acho que elas fizeram uma diferença muito grande para o nosso entendimento final de dor, e tem muita coisa aqui que eu já falei para vocês, né? Que ela é uma experiência subjetiva, que dor e nocicepção são fenômenos diferentes, né? Que a gente aprende sobre dor. Olha que interessante aqui. As pessoas aprendem o conceito de dor e suas aplicações. Então, vocês aprenderam sobre dor. Então, pode ser que seja difícil a gente quebrar algumas crenças aqui de vocês hoje, porque quando alguém te ensina sobre dor, e às vezes ela é uma pessoa muito importante na sua vida, às vezes é sua mãe, às vezes é um médico que você confia muito, né? Ou um colega que você confia muito. Se ele falou alguma coisa e hoje a gente vai estar falando ao contrário, pode ser que você tenha dificuldade. Ou um professor muito querido falou alguma coisa e hoje eu vou falar diferente, você vai falar assim, cara, a Fabiana não sabe nada, quem sabe é meu professor. E tudo bem, porque as crenças, elas realmente são difíceis, tá? Mas aos pouquinhos, com o passar dos anos, a tendência é que a gente consiga ir quebrando essas crenças, né? Através do quê? Da ciência. A ciência vai mostrando as coisas e a gente vai aprendendo, tá? Então, olha que legal esse artigo que saiu agora, né, em 2026, tenho o maior orgulho de chamar de amigos, né, a autora principal, Luciana Lucas, minha amiga, então eu quis muito trazer esse artigo aqui para vocês, hoje. Saiu no Journal of Physiotherapy, que é o principal jornal de fisioterapia do mundo. Esse estudo. Vocês já estudaram sobre Pilates alguma coisa? Já ouviram falar? Vocês sabem alguma coisa de Pilates? Sei que tem a ver sobre também a questão Sabe o quê? Não escutei. Pelo que eu já vi, ele fala mais sobre a questão sobre treinar a respiração e a mobilidade. Falam sobre respiração, sobre contrair o core. O Pilates, né? O Joseph Pilates, ele fez, gente, inspira e na expiração você contrai e faz o movimento, né? Beleza. O que esse estudo fez? Ele quis saber se faz diferença se a gente mantiver o abdômen contraído ou o abdômen relaxado no exercício de Pilates em pacientes com dores lombares persistentes. E aí foi um estudo randomizado e cego, né? Então, olha que interessante. Foram 510 pacientes elegíveis, acabou sendo 152 pacientes para cada grupo. Então, como é que são os ensaios clínicos randomizados? É muito importante, quando vocês procurem um artigo, um monte de gente escreve, né? Mas um artigo de excelência como esse, metodologicamente bem desenhado e bem realizado, são poucos. Então, a gente precisa também, quando a gente estiver lendo, não é para ler qualquer artigo. Busquem as melhores revistas, como essa, né? Autores que vocês vão conhecer, que são pessoas sérias, né? E esse tipo de estudo é o melhor tipo de estudo para você comparar 2 tipos de tratamento. Quando vocês quiserem
o que é melhor, X ou Y, vocês têm que estudar um ensaio clínico randomizado cego, beleza? Vocês não esquecerem isso. Então, vamos lá. Foram 76 pacientes para cada grupo. Um grupo fez pilates com abdômen relaxado, 1 hora de sessão, 2 sessões por semana, 12 semanas. E o outro grupo a mesma coisa, mas era com abdômen contraído. Eles tiveram uma perda no follow-up aí bem parecido, de 3 pacientes para um lado e 6 pacientes para o outro. E o que eles conseguiram achar aqui? Os pacientes que relaxaram o abdômen, olha que interessante. E mais interessante ainda, os pacientes que relaxaram o abdômen, eles fora da incapacidade quando comparado com os pacientes que contraíram o abdômen. Ou seja, o que esse estudo traz para a gente? Não faz sentido você pedir para o paciente, pedir para ele com o abdômen enquanto ele está fazendo pilates. Olha que loucura, uma quebra de paradigmas grande, né? Na verdade, na nossa prática clínica, a gente já vê isso muito, tá? Eu vejo isso todo dia, eu tendo muito paciente com dor lombar persistente, muito paciente que contrai musculatura e que não melhora desse jeito. Mas, Fabiana, como assim? Por quê? Porque quando você faz uma contração, ativação da musculatura do core, você também faz uma cocontração e ativa a musculatura dos eretores da espinha. E esse cara, pessoal, ele fica mais rígido. Essa é a questão. Esses pacientes com dores lombares persistentes, eles ficam com tanto medo de dobrar a coluna e, por isso, ter algum problema, que eles ficam rígidos, duros. E quando você faz isso, você perde mobilidade ou você ganha mobilidade? O que vocês acham? Perde a mobilidade. Perde. Você fica mais rígido, mais endurecido. E aí você fica andando igual um robô, se movimentando igual um robô. E o nosso corpo, ele foi feito para isso? Ou a nossa coluna ela foi feita para dobrar e para estender, para fletir e para estender, para inclinar, para rodar? Quais são os movimentos fisiológicos da nossa coluna lombar? Não são esses? Então, assim, não faz sentido a gente ficar tudo contraindo. Quando alguns pacientes me perguntam, eu falo para eles assim, olha, porque eu quero que aqui no tratamento fisioterápico ele seja o mais próximo do seu dia a dia. Então, se eu quero que você fique bem no seu trabalho, que eu quero que você fique bem no seu esporte, no seu lazer, eu não vou ficar pedindo para você contrair totalmente seu abdômen. Porque o abdômen, ele já é um músculo contraído no nosso dia a dia. Quando eu levanto, quando eu sento, a gente já contrai normalmente, eu não preciso dessa orientação. Então, esse estudo, que foi muito bem conduzido, ele mostra para a gente que quando você contrai demais, você fez um excesso de rigidez, uma tensão, e isso não ajuda na melhora da dor. Então, depois disso aqui, pessoal, vocês vão fazer pilates, vocês vão fazer musculação, vocês não precisam ficar contraindo o abdômen o tempo todo, vocês vão contrair o abdômen na hora que é para contrair o abdômen, e vão contrair o bíceps na hora que é para contrair o bíceps. O que mudou muito ao longo desses anos? Fabiana, você quer dizer que tem que ficar tudo relaxado? Não, eu quero dizer que a gente vai ficar normal. Quando for para ativar esse músculo, você vai ativar. Quando não for, não vai. Então, o que é um músculo saudável? É um músculo que contrai e que relaxa. Não só o que contrai e nem só o que relaxa. E é isso que a gente vai preconizar aqui com os nossos pacientes. Ok? Então, aquela nossa primeira pergunta lá, né? Eu tenho uma hérnia de disco, eu necessariamente vou ter dor? Não. A gente falou sobre o modelo biopsicossocial. A gente viu que a gente não precisa ficar enrijecendo tanto a nossa coluna. Então, a gente pode ter hérnia de disco e não ter dor. É melhor descansar quando você tem dor nas articulações ou nos músculos. Vocês acham que quando você está com dor nas articulações, o ideal é descansar? O que vocês acham? Ó, a melhor resposta... fala. Na fase aguda, até tem um tempo, né, de recuperação que é, dependendo do caso, importante, o repouso, mas também não contínuo, né? Perfeito, muito bom. Então, assim, essa é a resposta, depende. Pacientes com dores agudas, pode ser que sim, né? Então, o cara travou, o cara deu um tostão, machucou o joelho lá no futebol, ou nadou mais e sentiu dor no ombro,
ou bateu muito bolo hoje, está com dor no ombro. Então, existem condições agudas que a gente vai repousar. Mas em pacientes com dores crônicas mais persistentes, o que é dor crônica? Eu não falei aqui, eu não sei se está todo mundo sabendo. Dor crônica ou persistente é uma dor que ela está acontecendo há mais de 3 meses, tá bom? Então, a gente classifica como dor crônica a dor que tem mais de 3 meses que está acontecendo com esse paciente. Hoje, a gente evita falar o nome crônica. Por quê? Porque os pacientes associam muita cronicidade com a perpetuação dos sintomas, com achar que aquela dor é perpétua, aquela dor não vai melhorar. Então, a gente tem tentado usar mais a palavra persistente, tá? Então, pacientes com dores persistentes, não, eles não têm que fazer repouso. Por quê? Porque se o músculo também ficar fraco, a gente sabe que isso não ajuda a melhorar. Então, a gente precisa manter esse paciente ativo. Então, o repouso ele só vai ser indicado nos casos de dores mais agudas, tá? Então, olha só, eu não sei se vocês conhecem o Choosing Wisely, é um projeto que a Brafito faz parceria. A Brafito é a Associação Brasileira de Fisioterapia em Traumatologia e Reumatologia, na qual hoje eu estou como presidente aqui na Regional do Rio de Janeiro. E eles fazem um programa com o Choosing Wisely que eu indico muito que vocês procurem esse site, porque ele é muito legal. Qual é o objetivo dele? É falar sobre o que a gente não deve fazer. Porque, assim, a gente tem a tendência a querer saber o que fazer, mas, às vezes, saber o que não fazer já ajuda pra caramba, tá? Então, olha só, em pacientes com dor lombar, o que a gente não deve fazer? A gente não deve usar recursos terapêuticos passivos de forma prolongada e isolada para esses pacientes. Então, se o cara está com dor persistente, eu não tenho que ficar fazendo só terapia passiva nele, né? Vou fazer só eletro, vou fazer massagem, vou fazer só terapia manual. Não, eu preciso fazer o quê? Exercício com esse paciente, tá? Não utilize cintas imobilizadoras lombares para prevenir, nem para tratar dor lombar crônica. Então, a gente não tem indicação de cinta, tá? Então, não usem cintas com os pacientes de vocês, para pacientes com dores lombares crônicas. As agudas, a gente tem pouquíssimas indicações de usar também, tá? Pouquíssimas mesmo. Em alguns casos de fratura a gente vai usar, mas fora isso, a gente não tem indicação. Não sugira exames de imagens câncer, infecção, síndrome da caldequina e condições inflamatórias, como artrite reumatoide e espondilite anquilosante. Então, a gente não tem indicação de exames com menos de 6 semanas de dor lombar, tá? Não utilize exames de imagens para basear a sua conduta de tratamento de pacientes com dores lombares crônicas. Então, se você vai tratar esse paciente, o que você tem que avaliar nele, principalmente, é a clínica dele, e não o exame. O exame, ele é o último. Como o nome já diz, é um exame complementar, tá? Não recomende o uso de palmilhas como prevenção, bem como tratamento de dor lombar. Então, a gente não tem que também indicar palmilha para o paciente melhorar, não, tá? A gente não tem indicação disso. Mito 3. Exercícios físicos agravam a dor musculoesquelética. E aí, será também que a resposta depende? O que vocês acham? Depende de novo. Depende, é uma ótima resposta, né? Depende, porque, tipo assim, se a pessoa fazer um exercício físico de uma forma errada, vai agravar, certo? Uhum. E, tipo assim, se a pessoa também fizer algo, no caso, exercício físico, de maneira certa, vai beneficiar, tipo, pode ser na melhor, entendeu? Então, vai depender bastante. Isso, e vai depender também da condição clínica do paciente. Então, igual o outro anterior, se for um paciente com dor aguda, né, pode ser que a gente não vá fazer exercícios tão extenuantes, né? A gente até pode fazer em alguns pacientes exercícios, mas mais leves, com amplitude de movimento menor, com braços de alavanca menores, né? Agora, em pacientes com dores persistentes, a gente já vai ser indicado que a gente faça. O que você falou foi muito interessante, do exercício certo e errado. E ele está correto, né? A gente vai se preocupar se o exercício está sendo feito da maneira correta ou não. Agora, sabe uma coisa que é interessante, que você me fez lembrar? Dá pano para manga. Na verdade, se deixar, a gente fala aqui 5 horas, né? Mas é falar um pouquinho sobre padrão de movimento. Porque
vocês vão sempre estar estudando isso. Mas vocês vão ver na prática clínica de vocês, e a ciência também corrobora, que existem pessoas e pessoas. Então, tem pessoas, por exemplo, que têm mais mobilidade articular no quadril, que vão executar um agachamento de um jeito. Tem pessoas que têm mais mobilidade no tornozelo, e o agachamento delas vai ser diferente. E aí a gente vai pesar o que é certo e o que é errado. Às vezes, ele vai fugir um pouquinho do padrão de movimento dito normal, mas para aquele paciente vai estar adequado o exercício, ok? Então, isso também é legal da gente fazer um raciocínio clínico. A gente não ser tão cabeça fechada em relação a isso, porque vai depender de paciente para paciente, tá bom? Então, façamos o atendimento centrado no paciente, para a gente poder ter essa resposta aqui também, tá? Olha o que esse estudo mostra aqui. Atividade física deve ser a principal intervenção para pessoas que vivem com dores persistentes, tá? Então, a gente vê aqui que a gente vai entender da clínica do paciente, a gente vai fazer exercícios seguros com ele, né? Mas a gente vai discutir sobre quais vão ser as recomendações ali para ele, a gente vai entender sobre as intervenções que vão acontecer, mas a atividade física, ela vai ser a principal intervenção. Então, paciente com dores persistentes, a principal coisa que você tem que falar para ele é, deixa de ser sedentário, tá? O sedentarismo é a principal causa de dor lombar. Segunda principal causa de dor lombar é obesidade, tá? Mas a principal é sedentarismo, então vocês precisam, todos os pacientes de dores persistentes, vocês têm que falar para fazer exercício. Nesse guideline da Organização Mundial de Saúde de 2023, eles falam também o que a gente deve ofertar para esses pacientes ou não, tá? Então, olha lá que interessante. A gente deve ofertar educação. Então, fazer educação em dor com esses pacientes é muito importante. O que a gente está fazendo hoje aqui é um ensino de educação em dor. Então, a gente pode fazer educação em dor com não precisa exatamente fazer uma aula para o paciente, vocês podem fornecer cartilhas, vocês podem mostrar vídeos, vocês podem mostrar livros, vocês podem fazer metáforas, construir metáforas com eles, fazerem analogias. Tudo isso são maneiras de a gente estar fazendo educação em dor com o paciente, isso é extremamente importante, tá? Intervenções físicas, lá em verdinho, ó. Vai ser legal que a gente faça exercícios, né, terapia através de exercícios, então essa vai ser a principal, né? Eles indicam também o dry needling, né, que é aquele agulhamento a seco para pacientes com dores lombares, assim como manipulação e massagem, tá? O que a gente não deve fazer? Ultrassom isolado, tração cervical e o TENS isolado também não é indicado. Olha lá, ele fala dos braces, dos estabilizadores, das cintas, que a gente não deve estar utilizando também com esses pacientes. E vai ser interessante pedir para eles fazerem algum tipo de terapia, tá vendo? A terapia cognitiva funcional, por exemplo, cognitiva PCC, cognitiva, comportamental, vai ser também bem indicado para esses pacientes. O que não vai ser interessante, né? Usar o quê? Opioides, né? Remédios mais fortes, tá? E uma abordagem mais multidimensional. Então, eles indicam que a gente precisa fazer abordagens multidimensionais. Então, a gente, com o médico, com o educador físico, todo mundo trabalhar junto, tá? Então, olha lá, a gente deve fazer educação, aconselhamento, modalidades fisioterapêuticas, exercícios, terapia de agulhamento, manipulação e massagem, medicamento anti-inflamatório não esteroide. E esse estudo foi muito interessante, que ele falou onde encontra isso, mas em algum lugar do mundo. Ter um cuidado biopsicossocial multicomponente, né, então é isso. E o que a gente não deve fazer, né, modalidades fisioterapêuticas, tração, ultrassom, tem cintas lombares, isso, pacientes com dores lombares persistentes não vai ajudar. Medicamentos, analgésicos, opioides, antidepressivos, relaxantes, glicocorticoides, anestésicos locais injetáveis e algumas coisas, garra do diabo, salgueiro branco, essas coisas, né, que não vão ser interessantes a gente fazer. Mito 4, dor aguda sempre indica lesão grave? Então, isso é importante. Então, a gente falou da dor aguda e da dor crônica. Então, aguda, menos de 3 meses, a dor com mais de 3 meses. Fabiana, sempre que eu tenho uma... Oi. Vou te interromper rapidinho, que a gente tem uma pergunta aqui do David sobre o outro tópico, e antes de você entrar nesse, ele Pode falar. Professora, como fica a questão da quiropraxia nesses casos? É recomendado?
em dores lombares crônicas e inespecíficas, então, entenda assim, o quiroprata, hoje ele até pode ser quiroprata, né, uma discussão isso, né, antigamente ele era fisioterapeuta, e agora, acho que foi aprovado, ele pode ser quiroprata. Mas pensando em nós, fisioterapeutas, se a gente tiver especialização de quiropraxia, você vai ver a quiropraxia como mais uma ferramenta de atendimento, tá? Então, assim, eu acredito que ele está perguntando em relação às manipulações. As manipulações, elas são bem vistas, tá? Olha lá, ó. A manipulação, olha lá, ó, manipulação vertebral, ela vai ser indicada sim. Mas o que você vai pensar é o seguinte, quando a gente manipula, principalmente o grau 5, né, que você faz o thrust, que faz aquele barulho, você tem o objetivo de aumentar a mobilidade naquela região. Se o seu paciente tiver essa necessidade, se você avaliou e acha que ele precisa, você pode fazer sem problema nenhum. Não necessariamente você precisa fazer o thrust, você pode fazer uma mobilização grau 4, né, uma mobilização mais leve, um grau 3, aí vai depender de paciente para paciente. Na região cervical, é importante falar aqui, a gente não tem mais tantas recomendações de fazer o thrust na região cervical, tá? A gente já tem articular, ela tem o mesmo efeito do grau 4, do grau 5. Então, e o grau 5, você tem algum risco ao manipular o paciente de você fazer, por exemplo, uma interrupção da condução da artéria vertebral. Então, em vista que eu posso ter algum risco, e se eu mobilizar um grau 5 ou grau 4 lá no mesmo, a gente prefere não correr o risco, tá? Possivelmente você está me perguntando por causa disso. Mas não é que não seja permitido, não seja indicado, você pode fazer. A grande questão aqui, pessoal, acho que é assim, você precisa avaliar o seu paciente. Cara, é uma idosa de 75 anos, risco de osteoporose, será que você pode ocasionar uma fratura ali? Imagina só, uma paciente que está fazendo Ozempic ou Mounjaro, perdeu peso, perdeu massa magra pra caramba, e você vai manipular? Eu não manipulo essa pessoa, porque o risco de fratura é muito grande. Então, acho que o mais importante é isso, a gente ter um olhar amplo sobre o paciente para entender se vale a pena você fazer uma manipulação nesse paciente, tá? Se você fez todo o screening, todo o escaneamento e ela está apta a fazer, manda brasa, é indicado, não tem problema nenhum, tá? Mas isso é importante. Não façam por fazer. Não façam nenhum movimento com o paciente de vocês por fazer. Sempre entendam e vejam se ele tem indicação. Porque nós somos responsáveis pelos nossos atos, pela nossa conduta fisioterapêutica. Então, isso é muito importante, tá? Excelente pergunta. Pode interromper a hora que vocês quiserem, tá? Então, vamos lá. A dor aguda sempre indica lesão grave? Então, o que a gente vai pensar? No risco desse paciente, né, ele teve uma lesão aguda, então ele machucou ali, né, ele fez uma entorse de tornozelo, que é super comum. Qual é o risco, né, desse paciente, por exemplo, se tornar um paciente crônico? Ou aquilo ali, ele significa que ele teve um problema muito grave, né? Nem sempre, tá? O que alguns estudos já mostram pra gente, pessoal? Existem algumas características cognitivas que a gente pode ter, que o nosso paciente pode ter, que nos remetem a uma chance aumentada desse paciente ter uma dor persistente. Então, por exemplo, pacientes catastróficos, vocês conhecem alguém que é catastrófico? Aquela pessoa que, tá tudo aberto, céu, e o cara fala assim, nossa, vai chover muito hoje, já falou na previsão. Aí você fala assim, não, mas tá dizendo que vai ficar aberto. Não, não vai. Sabe aquela pessoa que tem uma nuvenzinha em cima da cabeça? Essa pessoa, quando ela tem uma dor aguda, a chance dela ter uma dor persistente, virar uma dor persistente, ela é grande. Então, nem sempre a dor aguda, ela quer dizer que você tem uma lesão grave, ou que é algo muito perigoso. Mas a dor aguda, ela é um momento importante do paciente ter, e da gente tratar, e da gente aconselhar, da gente educar de maneira correta, para que aquela dor não vire persistente. Então, ter a dor, sentir dor é uma coisa importante, né? Se a gente não sentisse dor, quando a gente botasse a mão no fogo, a gente ia queimar a mão, a gente não ia tirar. Então, ter dor é algo importante para o nosso sistema poder se proteger. O ruim é quando ela vira persistente, tá? Então, nem sempre a dor aguda, ela vai indicar que a gente tem uma lesão grave.
mas é importante a gente ter aquela dor aguda, tá? E a dor aguda... Só interrompendo aqui, porque é o seguinte, eu acho que é muito seletivo, porque existem pessoas que, né, não sabem muito bem essa questão de sentir dor. Algumas pessoas, elas simplesmente, por exemplo, assim, bateu aqui o braço em algum lugar, ela simplesmente só sentiu a dor por um tempo e pensa, vai passar. Ela não vai procurar um fisioterapeuta, ela não vai procurar algum médico para saber o que está acontecendo, entendeu? Sim. Eu acho que, é muito seletivo. A não ser que a pessoa, normalmente, ela só vai buscar esses tipos de coisa quando alguém está dizendo, tem um fisioterapeuta que pode dar uma olhadinha, ou indicação. Eu acho que é, muito bem seletivo. Porque a pessoa, ela tem aquele limiar de dor que ela, assim, sem estar sentindo uma dor, que para ela pode ser muito forte, mas se fosse em outra pessoa, nem sim, entendeu? Então, essa questão de dor é bastante pessoa, como você mesmo falou aquela hora, né? Então assim, tem que pensar, tem que buscar os pequenos. As pessoas pensam, bati, eu quebrei o braço, né? Não é só isso, entendeu? Tem essa questão também que o fisioterapeuta busca também fortalecer o músculo, né, tentar resolver esse problema. Sim, perfeito. Lembra que a dor é uma experiência. Então, às vezes, uma dor, para mim, grau 3, para você poderia ser grau 8. A mesma questão, né? Então, ela é uma experiência, os nossos limiares, eles são diferentes e eles são modificáveis. Olha que legal. Eles são modificáveis. Através do quê? Do aprendizado, da educação. Então, nós somos os profissionais que vamos fazer educação da dor nos nossos pacientes. O psicólogo, ele vai trabalhar sobre as questões emocionais, até algumas relacionadas à dor. Mas quem é o profissional apto que vai realizar essa mudança de entendimento de dor com os pacientes somos nós. Então, isso é muito legal. Então, na hora que o cara tem uma dor aguda, é correto o que você falou, tem gente que vai procurar e tem gente que não. E também tem coisa que não precisa procurar, né? Às vezes eu fiz, sei lá, final de semana, eu nunca corri na vida, aí eu resolvi correr 5 quilômetros, e aí eu vou ficar com dor. Mas pode ser que eu resolva rápido, fiquei com uma dor muscular na minha panturrilha 2 dias, meu gastrocnêmio medial. Mas depois melhorou. Beleza, a vida seguiu. Agora, não melhorou, eu vou procurar, né? Existem condições que quando a gente procura logo, a gente consegue melhorar logo, mas também existem condições que a gente procura logo e vão demorar, né? Então, essa relação não é tão linear, né? Mas é importante que o paciente entenda a diferença de uma dor aguda para uma dor mais persistente e que a gente entenda também que a nossa abordagem vai ser diferente. E também entenda que cada paciente é cada um é de um jeito, cada um vai perceber a dor de um jeito, né? Essa aqui é um ciclo que a gente chama de ciclo medo e evitação. Eu gosto muito disso aqui para a gente explicar experiência de dor e como que o paciente vai se comportar. Então, lá em cima, eu tive uma lesão, né? Eu tive uma experiência de dor. Eu tenho 2 oportunidades. Se eu for para a direita, o cara torceu o tornozelo, passou uns dias, beleza, no começo eu até manquei um pouquinho, mas depois foi melhorando, eu não fiquei com medo, voltei a usar salto alto, confrontei aquilo e melhorei da dor. Beleza, acabou. Mas eu também posso ter ido para outro caminho. Eu fiz uma entorse de tornozelo, e aí eu já tinha experiências negativas em relação a entorse de tornozelo, que a minha prima torceu o tornozelo e precisou operar. E ficou meses na fisioterapia, não melhorou até hoje, mais de 1 ano que ela está com dor. Então, já tenho uma experiência ruim em relação a entorse de tornozelo. Já tinha informações ruins. Então, eu fiquei com uma catastrofização maior. E aí, eu fiquei com dor, bastante dor, né? E eu fiquei hipervigilante em relação à dor, né? Eu fiquei com muito medo daquilo ali. Eu não conseguia voltar a andar de salto, voltar a andar normal. Eu fiquei com muito medo, eu só usava sapato baixo. Eu chegava em casa, botava o pé para cima, né? E aí isso foi gerando o quê? Uma depressão, porque eu não conseguia mais sair, passear, né? Desuso, porque eu parei de usar a musculatura, parei de usar aquela articulação, e incapacidade funcional, porque eu deixei de fazer as coisas. E isso fez o quê? Aumentou minha experiência em dor. Então, muitos pacientes, eles se encontram nesse ciclo aqui, pessoal, medo e evitação.
E aí, o que a gente vai fazer dentro da fisioterapia? A gente vai ensiná-los que, apesar dele ter tido uma entorse de tornozelo, a entorse de tornozelo, ela, na maior parte dos casos, a história natural dela, ela cursar com melhora de sintomas, com uma evolução clínica boa, não era para ter ficado aquilo. E aí a gente vai fazer o paciente ter novas experiências em relação ao tornozelo dele que não sejam de dor. Então, é essa a maneira da gente quebrar esse ciclo evitação. Mas é legal vocês gravarem esse ciclo evitação aqui, porque vocês vão ver em muitos pacientes, é legal vocês fazerem esse treinamento de raciocínio clínico em cima disso, tá? Então, quando a gente fala de dor, vamos lembrar lá do começo que a gente falou das dores biopsicológicas. Em cada paciente, a gente vai ter uma dimensão aumentada. Em algumas a bio vai estar maior, em outras a social vai estar maior, em outras a psico vai estar maior. E é isso que a gente vai estar encontrando nos nossos pacientes. Uma natureza multidimensional da dor, né? Então, olha só quantas coisas eles estão juntos, né? Os fatores sociais, as comorbidades, né? O processamento central, o que a gente aprendeu sobre dor, se a gente já sentiu dor nessa região ou não, tudo isso conta, né? Lá embaixo, ó, valores, crenças, cultura. Por exemplo, uma vez eu dei aula lá em Manaus, e aí uma professora, a gente estava falando de postura anteriormente também, falou assim, olha, o meu avô, ele mora numa tribo indígena aqui perto, e lá, ele e os amigos dele, eles só conversam sentados de cócoras. Então, nós, aqui no Ocidente, a gente só conversa normalmente sentado na cadeira, né, numa mesa, conversando. Eles sentam de cócoras e ficam lá conversando. Se eu pedir para vocês assistirem a aula hoje de cócoras, vocês vão falar que eu sou maluca. Por quê? Porque a nossa cultura é diferente. E aí eles não sentem dor, não, porque eles sentam de cócoras. Se vocês sentarem meia hora de cócoras, eu acho que vai dar ruim. O que vocês acham? Né? Então, assim, o quanto a cultura também impacta no que a gente acha, nas nossas crenças, tá? Então, todo o sistema educacional está relacionado, toda a nossa família, os nossos amigos, os vizinhos. Então, esse exemplo que eu dei, minha prima já teve uma entorse de tornozelo e cursou desse jeito. Isso impacta muito. Eu atendo muito paciente pós-operatório de ombro, e tem uns pacientes que falam assim, olha, eu fiz 5 âncoras, eu botei 5 âncoras, eu acho que eu vou ficar melhor que o meu amigo que botou 3, né? Então, assim, aí ele já vem com a experiência do amigo das 3 âncoras, né? Então, a gente vê muito isso, tá? E olha que legal, nesse estudo, que é uma revisão sistemática guarda-chuva bem grande, eles mostraram que, olha a importância, por exemplo, de problemas no sono. O sono é um aspecto muito importante para a dor, né? A gente tem 3,2 vezes mais chances de ter dor se eu tiver um sono ruim. Eu tenho 4,8 vezes mais chance de ter dor na lombar se eu dirigir 2 horas por dia. Eu tenho 2,9 vezes mais chance de ter dor se eu ficar muito tempo sentada ou andando, mais do que 2 horas por dia. E eu tenho 2,5 vezes mais chances de ter dor na lombar se eu tiver alguns fatores psicossomáticos relevantes. Em algum momento aqui eu falei de hérnia de disco? Em algum momento aqui eu falei de fletir o tronco, que fletir o tronco é ruim? Eu falei que ficar olhando para o celular é ruim? Não. A gente está falando de outros aspectos, talvez mais importantes do que esses que eu falei anteriormente. Então, quando você avaliar um paciente, você não precisa se preocupar tanto só com esses aspectos biomecânicos, você precisa perguntar do sono dele, você precisa perguntar se ele fica muito tempo sentado ou muito tempo em pé, é o tempo, não a posição, mas o tempo. Vocês precisam perguntar se ele está muito hipervigilante ali, se ele fica pensando na dor dele o tempo todo, se ele é muito catastrófico, se ele tem muito medo do movimento, se ele tem cinesiofobia. Vocês têm que perguntar esses aspectos também. Eles são tão ou mais importantes que os aspectos biológicos. Então, a catastrofização é um sofrimento mental exagerado diante de uma experiência dolorosa, real ou antecipada, influenciada por crenças negativas sobre a dor, levando ao medo do movimento, que é a cinesiofobia. A cinesiofobia, a catastrofização e a depressão são identificadas como mediadores de cerca de 42% da relação entre dor e incapacidade em pacientes com dores lombares crônicas. Então, é um percentual alto, pessoal, não é um percentual baixo.
Olha esse estudo aqui que interessante, essa meta-análise. Eles viram que se você fuma, você tem 1,24 vezes mais chances de ter dor lombar. Na verdade, dor lombar não, dores musculoesqueléticas crônicas. Se você é catastrófico, você tem 3,99 vezes mais chance. Se você não tem muita ajuda em casa, né, você tem 1,21 chances. Se você tem um baixo poder socioeconômico, você tem 2,0 chances. Se você já teve, né, níveis altos de dor, né, tem níveis altos de dor, você tem 5,61 vezes mais chances de ter dor musculoesquelética. Então, olha quantos aspectos são importantes. E aí, quando a gente for tratar esses pacientes, aqui é para uma próxima aula, a gente pode falar sobre isso, sobre mecanismos de dor. Mas existem determinados tipos de dores que a gente vai fazer mais técnicas ativas, né, exercícios, e tem outros que a gente vai fazer mais técnicas passivas, a gente vai fazer mais terapia manual e massagem. Mas de uma maneira geral, para deixar o recado para vocês, pacientes com dores mais persistentes, a gente vai sempre ter que fazer exercício. Você pode fazer terapia manual, você pode fazer massagem, mas tem que fazer exercício, tá? Então, ó, esse estudo, ele fala sobre a postura sentada, né? Se existe evidências, né, de que isso aumenta a dor. E aí eles fizeram uma revisão de 650 artigos, e eles viram que existe uma relação, né, mas eles não conseguem especificar se qual postura seria a que estaria relacionada à dor. Essa outra revisão, ele mostrou que o consenso em relação à causalidade de exposição física, lombalgia, mas a gente sabe que que posturas permanecendo por muito tempo vão gerar dor. Esse aqui é um esqueminha daquele medo e evitação que eu mostrei antes, mas em português e de maneira mais lúdica, né? Então, você teve lesão, tem dor, não tem medo, vai para o movimento, recupera. Teve lesão, tem dor, continua com medo, continua com muito cuidado, com muita evitação, fica com imobilidade, com incapacidade e persiste na dor. Essas aqui são 11 melhores recomendações no tratamento das lesões musculoesqueléticas. Então, o que a gente vê? O cuidado precisa ser centrado no paciente. É importante a gente sempre fazer um screening, um escaneamento sobre as bandeiras vermelhas, aquelas que eu falei para vocês, chance de fratura, febre, radiculopatias, não melhorar, né, a paciente evoluir com piora de sintoma. É importante avaliar os fatores psicossociais, não se preocupar tanto com o exame de imagem, fazer os exames neurológicos de mobilidade, de força, fazer uma evolução recorrente. A gente não avalia o paciente só na primeira sessão, mas cada avaliação, toda sessão você tem que avaliar seu paciente. Promover educação em dor para esse paciente, né? E maneira dele manejar a dor dele. Prover exercícios para ele, pedir para ele fazer exercícios de terapia manual também. Só indicar cirurgias em casos realmente necessários, que isso aí vai corresponder normalmente a 2% dos casos. E facilitar tudo para o paciente poder voltar para as atividades funcionais dele, para o dia a dia dele. Que isso também vai ajudar a diminuir a dor dele. E tudo, gente, sempre pensando na prática baseada em evidências. Então, o que consiste a PBE, né? Que consiste na melhor evidência disponível sobre aquele paciente hoje, nas preferências do paciente. Então, a gente vai perguntar para ele quais são as preferências, isso vai ser importante também, e a sua capacitação, a expertise do profissional, né? Então, a gente vai juntar isso tudo para a gente fazer a escolha do tratamento dele, tá? O que é importante? A gente ter a ferramenta certa para o caso de cada paciente. Então, o que a gente conversou aqui ao longo dessa noite, né? A gente falou sobre educação em dor, né? Sobre não deixar esse nosso paciente ter tantas crenças, porque as crenças fazem com que os nossos pacientes fiquem mais incapacitados, que eles deixem de fazer as coisas, que eles tenham medo de fazer as coisas, e o medo bloqueia. Se eles param de tentar, eles param de se movimentar e eles geram mais incapacidade funcional. Então, a gente precisa quebrar esse ciclo, tá?
Então, aqui, lá no WPT, ele trouxe esses mitos e verdades também, né? Então, minhas costas doem muito, então devo ter machucado seriamente. Não. Eu preciso de uma ressonância para saber o que eu tenho. Não necessariamente. Eu vou desgastar minhas costas ao me curvar e levantar pesos. Não. Analgésicos fortes ajudarão minhas costas a melhorar mais rápido. Também não. Preciso que minhas costas sejam colocadas de volta no lugar. Não, a gente não coloca nada no lugar, né? Então, tem muita gente que fala, vou dar uma estaladinha e colocar no lugar. Não, colocar no lugar nada. O paciente não estava luxado para você colocar no lugar, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas falas que a gente tem. Aí, é outra aula também para a gente falar sobre o nocebo, que é bem interessante. Estou envelhecendo, então vou ter dor lombar. Não, você pode envelhecer sem dor na lombar. Devo descansar e ficar na cama para ajudar na recuperação das minhas costas. Não vai ajudar. Dói quando eu faço exercícios e movimento, então devo estar causando danos. Não. Preciso sentar bem ereto, porque minha má postura está causando minha dor nas costas. Preciso fazer muitos exercícios abdominais para evitar dor lombar. Já vimos que não. Quanto mais dor eu sinto, mais danos na minha coluna. Tá, não. Preciso fazer cirurgia ou injeções para curar minha dor nas costas. Também não. Não sei se ficou alguma dúvida aqui, mas se ficar a gente vai ver. Mas isso aqui tudo é mito, né? Então, algumas mensagens importantes, né? Não dê uma informação sem ter certeza, então não propague fake news. Se você não tem certeza, se você não viu o último artigo, que é mais atualizado cientificamente, pergunta para o seu professor, pede ajuda, mas não dá fake news. Na dúvida, cara, não sei, eu vou me atualizar sobre isso e a gente dá a informação correta para a pessoa, tá? Porque isso já tem estudos mostrando, quando você dá uma informação de primeira e ela é muito drástica e é ruim, as pessoas absorvem aquilo. Mas para depois você tirar aquela informação, é um custo. Então, na dúvida, não dê informação ruim, tá? A comunicação, ela vai ser uma informação uma importante ferramenta para a gente viu isso aqui, como que a gente fala vai impactar na vida dos pacientes e quão importante é a gente estudar e se atualizar cientificamente para que a gente saiba o que a gente está falando. Não faça por fazer, faça sabendo cada passo seu. É o que eu falei no começo da aula, cada passo, faz cada técnica pensando no porquê você está fazendo. O seu paciente ele não é o amor da sua vida, mas ele é o maior amor da vida de alguém. Então, a gente sempre tem que cuidar das pessoas como se fosse o seu ente mais querido, tá? Com a maior empatia que a gente puder e o maior carinho. E, para isso, a gente precisa estudar, para a gente dar a ela o que a gente tem de melhor evidência hoje, 2026. E tenha certeza que você se capacitou para fazer o melhor por ele. Então, dou parabéns para vocês que estão aqui essa hora da noite, uma quarta-feira, estudando, querendo se aprimorar, porque não tem outra maneira na vida, né? Eu sempre falo isso com minhas filhas, tenho 2 filhas e eu falo com elas, não tem outra opção, mamãe estuda sem parar, né? E a gente não tem outra opção, a gente só tem esses, porque o estudo vai levar a gente para um caminho muito bom, um caminho de poder ajudar outras pessoas aqui, né? Gente, tem alguns sites que eu acho que são muito legais de vocês pesquisarem, o Pesquisa Endor é excelente. Ele tem uma área para pacientes, ele tem uma área para fisioterapeutas. Eu indico que vocês entrem lá, né? O professor Felipe Reis, um dos que fez, né, esse Pesquisa Endor, é o principal pesquisador lá, que acho que é professor de vocês. Tem o site da IASP, da SBED, do Pain Mind and Movements, né? Da iFont, o Train Pain, tem muita coisa aí que vocês podem ler. E recomendo que vocês entrem no site da Brafito, que eu até já conversei com as meninas para a gente tentar fazer uma parceria aí junto com a liga de vocês, vai ser muito importante para a gente, que vocês estejam nos nossos eventos, a gente vai fazer um evento muito legal agora em agosto, provavelmente vai ser dia 8 de agosto, então já guardem a data, vai ser a 3ª jornada da Brafito aqui no Rio, eu espero todos vocês lá, a gente pode se conhecer pessoalmente também. A gente vai tentar trazer os melhores palestrantes aí do Rio, para trazer o melhor dentro da fisioterapia, em traumatologia e reumatologia. Peço que vocês divulguem a gente, que vocês estimulem a profissionais, os professores de vocês, eles já são associados à Brafito, porque só associando-se, a gente vai conseguir crescer como entidade e conseguir uma representatividade maior, né, perante todos, tá? Então, é importante também essa parceria aqui com vocês, tá? Aqui tem meu Instagram, tem meu e-mail,
O que vocês precisarem de mim, a gente vai ver o que vocês têm de dúvidas aqui, mas estou à disposição também para estar conversando com vocês, tirando dúvidas, enviar algum material necessário. O objetivo é que todos nós cresçamos juntos, tá? Obrigada, vou parar aqui o compartilhamento.